Quando acordei na sala médica da nave humana Athena, a primeira coisa que vi foi seu rosto. Rugoso, mas gentil, com uma calorosidade em seus olhos azuis que eu nunca havia encontrado antes em nenhuma espécie. Muito menos nesses estranhos novos bípedes chamados humanos. Mal sabia eu naquela época como aquele soldado humano, o tenente Connor Jensen, mudaria o curso da minha vida de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado, depois que todos os outros desistiram de mim. Mas estou me adiantando. Deixe-me começar pelo começo. Meu nome é Aferra e eu era um explorador das Forças de Defesa Deloney, no pequeno e empoeirado posto de mineração de Pyrrhus 5. Nossa missão era proteger os valiosos depósitos minerais de saqueadores e facções rivais. Mas, na verdade, para um jovem soldado como eu, era apenas uma postagem entediante no meio do nada. Isso até os Crews invadirem. Os Crews eram uma espécie viciosa e sectoide, todos ângulos agudos e uma malevolência fria e implacável. Eles atacaram sem aviso, invadindo as defesas do posto avançado e massacrando qualquer um que estivesse em seu caminho. Eu assisti em horror enquanto eles despedaçavam meus companheiros de esquadrão, rasgando armaduras e carne com suas garras afiadas como lâminas. Congelado de medo, mal consegui pegar meu fuzil e me esconder atrás de alguns equipamentos de mineração. Minhas mãos tremiam enquanto eu disparava descontroladamente na massa de corpos que se aglomeravam. Cada tiro parecia apenas enfurecê-los ainda mais. Eu sabia que era inútil. Havia muitos e eu era apenas um soldado assustado, prestes a encontrar um fim horrível. Uma garra cortou meu abdômen e eu colapsei. Sangue verde brilhante jorrando da ferida. À medida que minha visão começava a desvanecer, pensei ter vislumbrado naves estranhas descendo do céu, lançando fogo sobre o Krill. Então tudo ficou escuro. Pensei que aquele era o fim. Apenas mais uma vítima esquecida em uma galáxia indiferente. Mas o destino, parece, tinha outros planos. Acordei com um sobressalto, alcançando instintivamente minha ferida, mas a encontrei coberta por estranhas ataduras brancas. Pisquei contra a luz intensa, meus olhos lutavam para se concentrar em meu novo entorno. Paredes de metal cinza, máquinas apitando com luzes piscando, e uma criatura que eu nunca tinha visto antes se inclinando sobre mim. Calma aí. Diz em uma voz profunda, mas suave. Você está seguro agora. Sou o Tenente Jensen, mas pode me chamar de Connor. Você está na UTS Athena. Tentei falar, mas minha boca estava seca como areia. A criatura, Connor, me ofereceu um pequeno recipiente cilíndrico. Aqui, beba isso devagar. O líquido fresco acalmou minha garganta enquanto eu tomava pequenos goles. Finalmente eu gaguejei. Onde estou? O que aconteceu? Recebemos seu chamado de socorro e chegamos para encontrar os Crews invadindo seu posto avançado. Connor explicou pacientemente. Receio que houvesse poucos sobreviventes, mas conseguimos resgatar você e um punhado de outros antes de acabar com aqueles insetos. Sobreviventes. Meu esquadrão. Uma pontada de dor me atingiu ao lembrar de seus terríveis destinos, e ainda assim eu havia sido de alguma forma poupado, salvo por esses seres estranhos. Descanse, Connor disse suavemente, colocando uma mão reconfortante em meu ombro, o simples gesto de alguma forma aliviando meu sofrimento. Você ainda está se recuperando de suas lesões. O Athena tem algumas das melhores instalações médicas da galáxia. Vamos te colocar de volta em pé. Eu tinha tantas outras perguntas, mas a exaustão de repente me dominou. Consegui fazer um pequeno aceno antes de voltar a um sono sem sonhos, sentindo-me estranhamente seguro na presença deste soldado alienígena que irradiava calma e compaixão. Nos dias seguintes, permaneci na enfermaria, recuperando lentamente minhas forças. Os médicos humanos cuidaram da minha ferida com uma tecnologia muito além de tudo o que eu já havia visto. Regeneradores dérmicos, aprimoradores celulares, nanosprays. Para o meu povo, uma lesão como a minha teria sido uma sentença de morte, ou, na melhor das hipóteses, uma mutilação permanente. Mas esses humanos falavam sobre me deixar pronto para combate novamente em meras semanas. Também aprendi mais sobre meus salvadores na nave na qual agora residia. A Athena era uma nave Tarântula unida, parte da Armada de Manutenção da Paz e Humanitária da Concordância Galáctica.
A tripulação dela era principalmente humana, uma espécie relativamente nova no palco galáctico, mas uma que rapidamente estava ganhando reputação por sua tecnologia avançada, bravura inabalável e uma tendência intrigante de ajudar aqueles que precisam, mesmo a um grande custo para si mesmos. Foi o tenente Connor Jensen com quem mais interagi enquanto me recuperava. Ele me visitava diariamente, às vezes trazendo alimentos, sempre primeiro certificando-se de que eram seguros para a fisiologia Delone e me ensinando sobre a cultura humana. Outras vezes, ele simplesmente se sentava comigo, ouvindo pacientemente minhas tentativas hesitantes de descrever meu mundo natal, minha família, minhas esperanças e medos. Aprendi que, assim como eu, Connor era um soldado, um membro dos fuzileiros navais da Concordância. Mas ele falava de suas missões com uma mistura de orgulho e tristeza, descrevendo as vidas que ele e seus companheiros fuzileiros navais haviam salvado enquanto lamentavam aqueles que não conseguiram alcançar a tempo. Ele carregava essas perdas consigo, um fardo que parecia não conseguir colocar para baixo. "Por que você faz isso?" Eu perguntei a ele uma vez. "Por que se jogar na linha de fogo pelos outros? Por estranhos que você nunca conheceu. Certamente não por glória ou riquezas." Connor ponderou a pergunta por um longo momento antes de responder. "Suponho que seja apenas quem somos. Humanos, quero dizer. Aprendemos há muito tempo na Terra, após muita dor e perda, que estamos todos juntos nisso. Que somos mais fortes quando estamos unidos." Ele deu de ombros. "Aqui fora, no escuro, onde todos nós temos uns aos outros, há muita escuridão, muita crueldade. Temos que ser a luz, mesmo que às vezes isso nos queime. Temos que tentar." Eu considerei isso tão estranho em relação às maneiras pragmáticas e muitas vezes cruéis da minha própria espécie. Risco de vida por um estranho era loucura, uma fraqueza, e ainda assim, eu não estaria aqui agora se não fosse por essa mesma fraqueza. À medida que os dias se transformavam em semanas, eu me tornava mais forte, e Connor e eu nos aproximávamos. Ele compartilhava histórias da Terra, montanhas imponentes, vastos oceanos, céus noturnos aveludados. Por sua vez, eu lhe falei sobre Cass, minha lua natal, com suas selvas vaporosas e pores do sol violetas. Falamos sobre família, dever e propósito. Os olhos de Connor brilhavam ao falar sobre sua filha, Elisa, que o aguardava em sua volta na colônia de Marte. "É por ela e crianças como ela que fazemos o que fazemos aqui fora." Ele me disse uma vez para tornar a galáxia um pouco mais segura, um pouco mais brilhante. Para que um dia, talvez, elas pudessem conhecer a verdadeira paz. Sendo Delane, paz não era um conceito com o qual eu estava muito familiarizado. A existência era luta, conflito e competição. Os fortes prosperavam enquanto os fracos pereciam. Essa era a ordem das coisas. Mas quanto mais tempo eu passava com esse humano, mais comecei a me perguntar se talvez houvesse outra maneira. À medida que minhas feridas cicatrizavam, eventualmente fui autorizado a deixar a enfermaria, sempre sob o olhar atento de Connor. Ele me mostrou o enorme navio, os jardins hidropônicos onde cultivavam produtos frescos, o deck de observação com sua vista expansiva das estrelas, as salas de treinamento onde os membros da tripulação lutavam e treinavam. Fiquei maravilhado com a fácil camaradagem entre os humanos, as risadas e os toques casuais, tão diferentes da rigidez formal e da distância das unidades militares Delone. Também conheci outros membros da Concordância a bordo, um engenheiro veloxiano imponente, um navegador Erascan com olhos prateados cintilantes, um par de médicos ouro-sapianos, todos tratados com o mesmo respeito e camaradagem pela tripulação humana, apesar de nossas óbvias diferenças, unidos em um propósito comum. Ainda assim, a dúvida me assalta. Qual era meu propósito agora? Meu esquadrão havia desaparecido. Meu posto destruído. Uma vez que eu tivesse me recuperado completamente, para onde eu iria? O que eu faria? Eu realmente poderia voltar a Cass, pegar em armas mais uma vez por um governo atolado em um conflito sem fim? Uma sociedade que não se importava nem um pouco com os fracos e quebrados. Eu compartilhei essas dúvidas com Connor em uma noite enquanto estávamos juntos nos jardins, o perfume de flores alienígenas perfumando o ar reciclado. "Eu me sinto perdido", confessei.
olhando para minhas mãos, que ainda apresentavam cicatrizes leves do ataque, sem direção. Vocês todos me salvaram, me curaram, me mostraram uma bondade que ainda não entendo completamente. Como posso retribuir isso? Como sigo em frente? Connor ficou em silêncio por um longo momento, pensativo como sempre em sua resposta. Finalmente, ele pegou minha mão na dele, o calor de sua pele imediatamente reconfortante. Você sabe que ainda há centenas em Pyro 5, sofrendo com as consequências do ataque dos Crews. Muitos estavam feridos, muitos mais deslocados, recursos destruídos. Eles poderiam usar nossa ajuda. Eu olhei para ele, surpresa. Você vai descer lá? Mesmo depois do ataque? Ele acenou com a cabeça, resoluto. O Athena pode ser um navio de guerra, mas sua missão principal sempre foi humanitária. Vamos aonde somos necessários. Ele apertou minha mão. E neste caso, acho que você também é necessário. Eu pisquei para ele, incerta. Eu? O que eu poderia oferecer? Sou apenas um soldado quebrado. Connor sorriu aquele sorriso gentil dele. Você também é um sobrevivente, alguém que entende sua dor e perda. Alguém com um conhecimento instintivo de seu mundo de certas maneiras. Você tem talentos e força além do que imagina. Venha comigo. Vamos ajudar a colocar as coisas de volta no lugar. Eu olhei em seus olhos sinceros, vendo a pura crença brilhando ali. Crença em mim, um estranho relativamente, um alienígena. Ele já havia me devolvido a vida, uma chance. Agora ele estava me oferecendo um propósito. Senti uma onda de emoção desconhecida explodir em meu peito. Eu ainda não entendia esses humanos, não completamente, mas entendia este humano, este frustrantemente gentil homem que me salvou. Cuidou de mim e agora queria que eu estivesse ao seu lado enquanto ele se lançava imprudentemente ao perigo mais uma vez. Como eu poderia recusar? Respirando fundo, assenti e apertei a mão dele em resposta. Tudo bem, disse suavemente. Vamos ser a luz. E assim foi decidido. Um novo caminho começou, um que eu nunca poderia ter previsto. No dia seguinte, Connor e eu nos juntamos à equipe de exploração que se dirigia à superfície de Pyro 5, prontos para enfrentar os desafios que nos aguardavam lado a lado. A cena que nos recebeu em Pyro 5 era de total devastação, muito pior do que eu havia imaginado. Equipamentos de mineração retorcidos, terra queimada, onde os canhões da Athena obliteraram cardumes de Crew, tendas improvisadas abarrotadas de feridos e deslocados. Não restou uma única estrutura de pé. Fiquei parado por um momento, sobrecarregado pelo odor desagradável de fumaça e decomposição. Mas lá estava Connor ao meu lado, sólido e resoluto. Vamos, disse ele calmamente, colocando sua mochila de medicamentos sobre um ombro e pegando uma caixa de suprimentos. Há trabalho a ser feito. Seguimos em direção ao hospital de campanha primeiro, erguido pelas equipes médicas da Concordance, que haviam se deslocado à nossa frente. Fileiras de gatos seguravam um texto humano ferido que se movia entre eles com regeneradores dérmicos e hipospraias. Notei um grupo de sobreviventes Delone desatendidos aglomerados em um canto e nos dirigi na direção deles. Seus olhos cautelosos se arregalaram à medida que me aproximei, absorvendo minhas características Delone, sobrepostas com o uniforme desgastado e desconhecido da concordância que agora eu usava. Paz, eu disse no padrão de Delum. Sou um Firazen, anteriormente do 108º Batalhão de Reconhecimento. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Este humano é um médico. Estamos aqui para ajudar. Por que os Terrens nos ajudariam? Um deles cuspiu um jovem macho que reconheci como um menor local. Não somos responsabilidade deles. Fomos mal uma mancha em seus mapas estelares antes disso. Outros murmuraram concordância, seus rostos marcados pela dor e suspeita. Antes que eu pudesse responder, Connor se agachou até o nível deles, abriu sua mochila e estendeu um frasco iridescente. Um potente analgésico Delone. Você está certo, ele disse de maneira calma. O dispositivo de tradução em seu colar tornava suas palavras perfeitas em padrão. Não estamos aqui por obrigação ou política. Estamos aqui porque você está sofrendo e temos os meios para aliviar essa dor. É tudo a razão que precisamos.
O menor o encarou por um longo momento, avaliando. Finalmente, ele estendeu a mão para aceitar o frasco, e Connor começou a enrolar suavemente a manga rasgada do menor para tratar suas lacerações. Os outros assistiam tensamente, alguns fazendo caretas de dor compartilhada. Mas nenhum recuou quando chegou a sua vez. E assim foi. Nós nos movemos entre os sobreviventes. Connor prestava cuidados rápidos e experientes enquanto eu traduzia com frases familiares. Alguns visitamos em suas tendas lotadas, tratando doenças e desidratação devido a má saneamento. Outros assistimos no sombrio trabalho de carregar seus mortos, oferecendo pequenas palavras de conforto enquanto lamentam sua dor sob os céus violetas. Coordenamos a distribuição de alimentos e suprimentos do porão de carga da Athena, garantindo que as rações fossem familiares e agradáveis ao paladar de Delone. Em todos os lugares que fomos, vi a desconfiança e o ressentimento iniciais nos olhos do meu povo gradualmente desaparecerem, substituídos por uma gratidão hesitante, até mesmo admiração, enquanto testemunhavam a dedicação incansável de Connor e seus companheiros humanos, que não esperavam pagamento ou elogios em troca. Foi uma mudança de perspectiva, perceber que a compaixão e a unidade poderiam ser forças por si mesmas. Nem sempre foi fácil. Houve momentos de frustração, de impotência diante de tanta perda. Uma manhã, após uma noite sem dormir cuidando das horríveis queimaduras de uma criança, encontrei Connor nos arredores do acampamento, com a cabeça baixa e os ombros curvados de exaustão. "Ei", disse suavemente, aproximando-me dele. "Você está bem?" Ele olhou para mim, conseguindo um sorriso forçado, apenas pensando, desejando que pudéssemos ter chegado aqui mais cedo, que pudéssemos fazer mais. Eu acenei lentamente. Esses mesmos pensamentos também me atormentavam. Os Delone se orgulhavam de nossas defesas fortes, e ainda assim nosso posto avançado havia caído tão rapidamente. Quantos mais poderíamos ter salvado com as armas avançadas dos Terrans? Seu espírito indomável. Mas desejos não mudaram nada. "Estamos fazendo tudo o que podemos", eu o lembrei. "Você me ensinou isso, e veja o que já conseguimos aqui em meros dias. Meu povo não confia facilmente, mas você lhes mostrou um novo caminho. Esperança onde antes não havia." Parte da tensão se dissipou na postura de Connor enquanto ele digeria minhas palavras. "Suponho que você esteja certo", ele admitiu. "Acho que às vezes não consigo evitar sentir o peso de tudo isso. Elisa provavelmente diria que estou sendo duro demais comigo mesmo novamente. Ela parece sábia. Você é a Elisa." Brinquei levemente. "Você deveria ouvi-la mais." "Brat", ele retrucou com uma risada, batendo seu ombro contra o meu. O contato casual enviou um agradável arrepio pela minha espinha. Esses momentos com Connor, a conversa descontraída e a proximidade física, pareciam mais certos do que qualquer coisa que eu já conhecera. Natural como respirar. Caímos em um silêncio confortável por um tempo, observando as taxas de perus, as luas gêmeas se arrastando em direção ao horizonte. O murmúrio suave do acampamento despertando atrás de nós. Finalmente, Connor se virou para me encarar completamente. Sua expressão era indecifrável. "O que você fará quando nosso trabalho aqui estiver terminado?" Ele perguntou suavemente. "Você já pensou sobre isso?" Eu hesitei e senti um fio de incerteza se enroscando em meu estômago. Na verdade, eu tinha evitado essa pergunta. A Athena e sua tripulação haviam começado a aparecer com um lar. Connor havia começado a parecer algo completamente diferente. Não tenho certeza se admiti, odiando o pequeno tremor na minha voz. Voltar para Cass, suponho. Fazer meu relatório para o comando. Mas as palavras soaram vazias. A ideia de partir agora era quase fisicamente dolorosa. Connor manteve meu olhar, buscando. Por um momento sem fôlego, pensei que ele poderia me alcançar. Mas ele simplesmente acenou com a cabeça, olhando de volta para o horizonte, onde a primeira faixa de sol estava surgindo. "Bem, você já provou mais do que o suficiente aqui", ele disse por fim. "Prova na sua resiliência, sua adaptabilidade, sua compaixão." Ele me lançou um olhar de lado. "A Athena poderia usar alguém como você." A concordância também. "Se isso é algo que você pode querer, eu o encarei."
meu coração de repente batendo forte contra as costelas. Ele estava dizendo o que eu achava que estava, me oferecendo um lugar entre sua tripulação, uma chance de continuar o que começamos, não apenas aqui, mas lá fora na vastidão giratória do espaço. Pensei na minha equipe, na minha antiga vida, como ela tinha sido, o que nunca poderia ser novamente. Então pensei na Athena, no senso de propósito e camaradagem que encontrei lá, na maneira como Connor me fazia sentir, desafiado e valorizado, visto de uma forma que nunca havia sido antes. Talvez isso fosse mais do que apenas uma postagem, mais do que dever ou obrigação. Talvez isso fosse o começo de tudo. Respirei fundo, com um pouco de tremor, e endireitei os ombros, encontrando o olhar de Connor com um olhar determinado do meu próprio. Sim, eu disse firmemente. Eu quero isso. Eu quero ficar na Athena, com você, com a tripulação. O sorriso que surgiu no rosto de Connor era ofuscante, transformador. Senti um sorriso correspondente puxar meus próprios lábios, uma euforia gaguejante borbulhando de algum poço secreto dentro de mim. Isso estava certo. Era aqui que eu pertencia. Bem, tudo bem então, Connor disse, sua voz quente com um deleite quase contido. Vamos tornar isso oficial. Ele estendeu a mão para tocar meu ombro, o toque ardente mesmo através das camadas do meu uniforme. Bem-vindo a bordo, Efrazen, aspirante da Concordância Galáctica. Os dias que se seguiram passaram em um turbilhão de atividades. O trabalho exaustivo mal parecia importar mais. Eu tinha um futuro agora, um que eu havia escolhido para mim, um futuro cheio de propósito e promessas. Concluímos nossos esforços de ajuda em Perus 5. Os sobreviventes agora seguros e preparados para o longo processo de reconstrução. Despedi-me daqueles que conheci, assegurando-lhes que a Athena faria visitas, que eles não seriam esquecidos. Ao retornar para o navio, recebi acomodações oficiais e comecei um treinamento intensivo para me integrar à tripulação. Connor, sem surpresa, assumiu um papel de liderança na minha educação, me guiando através das normas e protocolos, ajudando-me a aprimorar meu implante de tradução e desafiando-me em exercícios de combate quando soube das minhas especialidades em reconhecimento. Nunca vá leve comigo, eu disse a ele uma vez, ofegante, e com suor escorrendo após uma sessão de sparring particularmente brutal. Posso ser nova nos seus métodos, mas não sou uma flor frágil. Connor riu, inclinando-se para me puxar para cima. Notado, disse ele. Riley, vou lembrar disso da próxima vez que você estiver xingando meu nome nos tatames. Enquanto encontrava meu lugar entre a diversa tripulação da Athena, não pude deixar de admirar a aceitação e o respeito que me foram concedidos, tão diferentes da rígida hierarquia das unidades Delone. Aqui, eu era valorizado não apenas pelas minhas habilidades, mas pela minha perspectiva e experiências únicas. Iaris, o engenheiro valoxiano, buscava ansiosamente meus pensamentos sobre como modificar o escudo da nave para suportar melhor os impactos dos blasts de plasma de Krill. Narrow, o navegador Erascan, explicou pacientemente as complexidades dos cálculos de dobra usados para saltos espaciais, fascinado pelos métodos Deloney que eu havia aprendido. E na Med Bay, compartilhei o que sabia sobre a fisiologia Deloney e medicina de campo com os médicos horasapianos, aprendendo suas técnicas avançadas em troca. Foi uma dança de culturas e ideias, uma sinergia que apenas nos enriqueceu a todos. E através de tudo isso, Connor permaneceu meu âncora, meu guia e meu defensor mais dedicado. Caímos em um ritmo fácil, trabalhando e treinando juntos, compartilhando refeições na cozinha e frequentemente terminando nossos turnos, observando as estrelas no deck de observação, trocando histórias de nossos mundos. Às vezes, ele falava de sua filha, e o desejo nostálgico em sua voz fazia meu coração doer. Eu sabia que ele sentia falta dela intensamente. Ela iria adorar você, sabe? Ele disse uma noite enquanto assistíamos a uma nebulosa vibrante flutuar pela tela de visualização. Elisa, ela é fascinada por outras espécies, sempre me pedindo histórias de nossas missões. Ele me lançou um sorriso. Conhecer seu próprio guerreiro Delone provavelmente faria seu ano inteiro.
Eu baixei a cabeça, o calor subindo as minhas bochechas ao pensar nisso. Eu ficaria honrado em conhecê-la algum dia, murmurei, se você achar que ela não se importaria com uma visita do parceiro alienígena de seu pai. As palavras crepitavam na minha língua, ousadas e novas. Connor parou, seus olhos se arregalando um pouco. Parceiro, ele ecoou suavemente. É isso que somos? Engoli em seco, mantendo seu olhar. Não é, a menos que meus sentimentos sejam unilaterais. O pensamento no espelho me fez querer me encolher como uma folha murcha. Não, Connor respirou, segurando minha mão e me puxando para mais perto. Não é unilateral. Nunca foi assim. Sua outra mão subiu para acariciar minha bochecha, palma áspera, infinitamente gentil. Ele encostou sua testa na minha, o gesto dolorosamente íntimo. Aferá, você se tornou essencial para mim. Eu não esperava isso. Nunca pensei que poderia me sentir assim novamente. Mas você me faz querer tentar. Minha respiração ficou presa. Meu pulso trovejava em meus ouvidos. Eu levantei a mão para passar meus dedos, maravilhado, sobre a pele clara da barba ao longo de sua mandíbula. Connor, eu sussurrei. Eu quero isso também. Quero você. Venha o que vier. Ele fez um som rouco, quase um rosnado, e então seus lábios estavam nos meus, quentes e insistentes. Eu ofeguei no beijo, minhas mãos se fechando na frente do uniforme dele, enquanto ele me puxava contra ele. O gosto dele era intoxicante, viciante. Eu me perdi no calor da boca dele, no deslizar da língua dele contra a minha. Nada nunca havia parecido tão certo. Perdemos a noção do tempo, envolvidos um no outro, trocando beijos preguiçosos em palavras murmuradas de afeto. Foi apenas o bip do comunicador de Connor que finalmente nos separou, ofegantes. Connor aqui, ele respondeu, com a voz ainda grave. Seu braço permaneceu firmemente em torno da minha cintura. Tenente, vieram os tons cortantes do Capitão Halvers. Acabamos de receber um chamado de socorro de um transporte civil perto do cinturão de asteroides, Siben. Possível atividade de radar de Krill. Preciso que você monte uma equipe tática para operações de interceptação e possível resgate. Connor e eu trocamos olhares, a adrenalina já pulsando em minhas veias. Entendido, capitão. Ele respondeu. O tenente Zen e eu estaremos no hangar em 10. Connor fora. Enquanto nos apressávamos para reunir nosso equipamento, não consegui conter o sorriso feroz que se alargava em meu rosto. Essa era quem nós éramos, Connor e eu. Guardiões, protetores, não importa o perigo, não importa as probabilidades. Seríamos a luz na escuridão, a esperança para os desesperançados. Juntos, sempre. Enquanto as estrelas brilhassem intensamente, eu sabia com uma certeza profunda que finalmente havia encontrado meu verdadeiro caminho, meu propósito. Com esta tripulação, com este ser humano notável ao meu lado, eu estava em casa.